Olá, seja muito bem-vindo ao IES Objetivo. Nós estamos aqui nessa noite de terça-feira com mais um programa da nossa jornada educacional Inteligência Emocional Saudável. Soluções para você que procura, claro, se integrar nesse plano formativo da educação da sua casa, dos seus filhos. Isso é muito bom, isso é muito importante. Como eu falei para vocês, a nossa surpresinha, encerrando a nossa primeira jornada, eu trago aqui hoje com muito carinho, com muita alegria, Gabriela Moreira, e ela, de forma muito especial, vai trazer para nós muitas realidades, um resumão das nossas últimas aulas, daquilo que a gente falou sobre temperamento, sobre maturidade humana, educação dos filhos, enfim. Uma noite com um bate-papo bem agradável, descontraído. Eu quero que você participe conosco também. Se você ainda não se inscreveu no canal, lembre-se, se inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações também e corre avisar o pessoal que já estamos no ar com o nosso programa, o nosso 10º programa da Jornada da Família. Gabriela, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Alegria estarmos aqui juntos, depois a gente fala da gente aqui também, tá bom? Mas que alegria, né? A Gabriela é psicóloga, ela vai falar um pouquinho também da trajetória de vida dela, da sua profissão, aquilo que também, né, a trouxe ao longo, né, de todos esses anos aqui também, o seu trabalho, a sua profissão, que de alguma forma é a vocação também, né, essa integração à vocação. Então fala um pouquinho para nós, Gabi, o seu ser psicóloga, as pessoas aí que os desafios, né, que você atende nesse mundo que a gente costuma falar tão caótico, né, da maneira que está. Quais são os desafios hoje da psicologia, da terapia? Se apresente para o pessoal. Claro. Bom, eu sou a Gabriela, eu sou psicóloga. Em 2014 eu acabei me formando, né, em psicologia e atuo nesse momento na área clínica, né? Eu atendo como psicoterapeuta. Nem sempre foi assim, né? Ao longo aí de 14 anos eu estive atuando em empresas, né? Algumas empresas daqui da região, que eu trabalhei na área de recursos humanos, né? E nos últimos 2 anos, ali um pouco antes da pandemia, inclusive, eu resolvi ter uma mudança, né, na minha área de atuação. Acabei conhecendo alguns caminhos diferentes do que eu vinha percorrendo na minha área. E com isso eu comecei os atendimentos, né, online. Nesse momento, inclusive, exclusivamente é assim que eu trabalho, né? E hoje eu atendo adolescentes aí a partir de 15 anos e adultos, né, de forma em geral, de idade ilimitada, né, conforme a demanda, a necessidade. Muito bom. A gente falava aqui nos bastidores, né, que nós não pudemos lançar, né, no YouTube, no nosso canal, as aulas que falamos sobre temperamentos e tudo mais. E o quanto o temperamento influencia, né, na nossa educação familiar, no autoconhecimento, e o quanto é um tema importante, embora não seja tudo, né? Mas o fato é que quando nós, ali nas primeiras aulas, falávamos sobre temperamento, houve ali, né, uma boa participação, um grande interesse por parte das pessoas, né? Queria que você falasse um pouco por que chama tanto atenção, né, conhecer os temperamentos, quais são aí os grandes desafios, né, depois que você conhece o seu temperamento, como que você, né, qual é a próxima fase depois do conhecimento do temperamento, né? Acho que seria importante a gente passar também para o pessoal. Sim. Na verdade, os temperamentos eu tenho um grande carinho, né, por esse tema. Eu considero aí que foi a minha porta de entrada, né, nessa nova fase da minha vida profissional, né? Eu tive a oportunidade de passar por algumas especializações, né, alguns conhecimentos bem amplos em relação aos temperamentos, né? Para a gente entender um pouquinho da importância deles e qual é o lugar, né, que um temperamento ocupa na nossa vida, a gente tem que entender primeiramente que nós nascemos com um temperamento, né? Não é uma escolha, não é um desenvolvimento, não é algo que a gente faz, né? No caso, a nosso desejo em relação a isso, né? Nós nascemos dessa forma, né? Cada um aí dentro da sua realidade, do seu modo de ser, acaba vivendo, se expressando, muitas das suas características pessoais, o seu jeito de ser está relacionado aos temperamentos, né? E por que as pessoas, afinal, se interessam tanto por esse assunto, né? Eu considero que os temperamentos é uma das grandes ferramentas hoje, aí que inclusive usada pela psicologia e de muitas outras áreas, dentre elas a própria educação, para que ela possa compreender melhor a forma, né, a maneira de ser das pessoas
e principalmente a melhor forma de lidar com elas, né? Porque muitas vezes essa é uma das dificuldades que as pessoas trazem, né, no próprio consultório ali na terapia, quando elas não sabem lidar melhor, lidar de certa forma com alguém, né? E quando a gente vai pesquisando, a gente vai esmiuçando aquilo, a gente vai percebendo que uma das coisas que pode muito estar relacionada a isso é a questão do próprio temperamento, das diferenças que há entre as pessoas por ele. O interessante é que por mais que uma pessoa tenha um temperamento em si e ela até se encontre com outra do mesmo temperamento, é importante a gente pensar que todos nós somos seres únicos, né? Que nós temos uma individualidade. E aí isso vai muito de encontro aqui com o público, né, que a gente está falando, porque eu vejo que é uma das grandes dificuldades, né, em relação à educação hoje, seja elas do lidar pai e filhos, professores, né, e alunos, enfim. Porque quando a gente, por exemplo, usa dessa ferramenta que é o temperamento, a gente vai percebendo o quanto é importante a gente olhar para aquela pessoa, no caso uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, e ter um olhar personalizado para ela, né? Que ela é um ser individual, ela vai ter os gostos, ela vai ter a maneira de ser, ela vai ter as suas inclinações, sejam elas positivas e negativas, e o temperamento tem essa participação importante. E quando as pessoas se interessam, acaba sendo muito relacionado a isso, ao fato de que é uma ferramenta prática para autoconhecimento. E o autoconhecimento hoje que é tão em alta assim, né? Se fala tanto, mas se faz tão pouco no geral, porque as pessoas se autoconhecem muito pouco, né? E o autoconhecimento não vem só de si, mas vem do outro também, da maneira de lidar com ele. Muito bom. Foi uma das repercussões também, né, nas nossas aulas sobre temperamento. Muitos pais, né, procuraram depois dizendo assim, nossa, na verdade é uma aula relacionada à educação dos filhos, mas que acabam também educando os pais, né? Justamente porque à medida que a gente vai conhecendo coisas que até então, né, não conhecíamos em nós, também há esse desejo de mudança, né? Queria que você falasse um pouquinho o que pode ser assim uma barreira para a pessoa não querer mudar, né? Porque a gente encontra muito isso no âmbito educacional, né? A pessoa que, mesmo conhecendo aquilo que precisa ser mudado, sofre ali com as resistências, né, que vai se colocando. Se a gente pudesse dar nome, né? Como que se chama essas resistências? Por que a pessoa resiste tanto à mudança, né? Mesmo conhecendo, vamos dizer assim, os dois lados da moeda, né? Sim, a resistência à mudança, ela vem justamente, eu acredito que por duas condições, né? Primeiro, a condição do próprio comodismo, né? Porque mudar dá muito trabalho, né? É muito exaustivo, exige uma repetição, exige uma constância, né? E a constância hoje em dia está em baixa, né? Eu conversava recentemente acho que foi na semana passada, eu conversava com uma paciente que resolveu fazer a inscrição dela e começou a fazer academia, né? E aí ela disse pra mim assim, eu preciso perseverar, porque eu já fiz minha inscrição e saí e cancelei várias vezes, né? Então a primeira questão do aderir a qualquer tipo de mudança, mas principalmente essa questão do desenvolvimento pessoal, é você praticar a própria constância no ato em si. Às vezes a gente pensa que as mudanças elas devem ser muito grandes, né? Elas têm que ter um alto alcance, uma relevância muito grande. E às vezes não. Às vezes a gente esquece de fazer o básico bem feito, né? O básico bem feito é muito importante, né? Eu brinco sempre que o básico parte do comer, dormir e rezar bem. Já é uma coisa muito importante. E é um básico, né? Ter uma vida espiritual, ter uma alimentação saudável, ter um corpo mais forte, mais resistente, né? E às vezes a gente se preocupa com coisas grandes, né? Com coisas que também são importantes, sem fazer o básico primeiro. Muito bom. Gabi, numa das aulas a gente falou também sobre o trabalho, né? Eu me lembro, acho que foi assim, lógico que é sempre um prazer muito grande, né? Poder preparar, montar as aulas, né? Escrever e depois o roteiro, né? Enfim. Mas eu acho que foi uma das mais prazerosas, assim, né? De poder
falar sobre esse tema, né? Que foi a virtude da ordem, né? Dando um gancho, puxando um gancho naquilo que você está comentando. E aí, com a virtude da ordem, a gente falou sobre a vida do adolescente de forma especial, né? Já convidando vocês para a nossa próxima jornada, que vai ser só sobre adolescente, né? Adolescência sem segredo. E a gente falou sobre a questão do labor, do trabalho na vida do adolescente mesmo, né? Seja o trabalho ali dentro de casa, aquelas 8 tarefas imprescindíveis, né? Que a gente falou sobre a ordenação da vida dele dentro de casa, seja mesmo num ofício, né? E hoje a gente encontra às vezes alguma resistência por parte até mesmo dos pais, no sentido, né? Qual é a melhor idade para o meu filho trabalhar, né? Qual tipo de trabalho, né? O que realmente, enfim, parece que a gente entrou num universo meio alheio às responsabilidades, meio alheio a essa ordenação da vida que também vem através do trabalho, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, os desafios também no consultório, às vezes, né, de encontrar situações assim, e ao mesmo tempo, o que de positivo já aconteceu, né, quando aí, por meio dos casos, dos atendimentos, a pessoa, né, conseguiu progredir na vida por meio do trabalho, né? Sim. Bom, na verdade, essa questão do trabalho é que muitas vezes percebe-se assim, que os pais, em geral, têm um tipo de tratamento, um tipo de segmento com a educação dos seus filhos ali no início da vida, da infância, ali no início da adolescência, e de repente ali o adolescente vai se aproximando dos 14, 15, 16 anos que seja, tem um boom, né? Percebe-se de repente que aquela pessoa já não é mais uma criança e parte ali para a vida adulta, chegando, né, na idade adulta, e os pais demandam certas mudanças de repente. Então, ontem ele só estudava, hoje ele já espera que o adolescente saia trabalhando e se desenvolvendo de repente, como um burro. Na verdade, o segredo do trabalho, né, o segredo da educação do trabalho, nem sei se tem esse termo formalmente, Vamos inaugurar. é no sentido de que você ensina o seu filho a trabalhar desde sempre, né? Porque qual é o segredo? O segredo, o primeiro passo é você buscar ajudar o seu filho, né? Ajudar aquela pessoa que você educa a encontrar as suas próprias habilidades. Né? Hoje a gente percebe que as pessoas elas têm pouquíssimas habilidades. Né? Então, importa-se muito, e não está errado, né? A vida intelectual em si tem a sua importância, né? Mas esquece de que, além da vida intelectual, aquilo parte também por uma ideia do que a pessoa é hábil, do que a pessoa sabe fazer. E esse mundo das habilidades, ele precisa ser, como eu posso dizer, ele precisa ser inacabável, né? Infinito. Porque a pessoa ela tem muitas capacidades, só que ter a capacidade não é o suficiente. Ela precisa tornar isso uma habilidade. E é essa a dificuldade, né? Porque percebe-se assim uma super proteção, né, das crianças e dos adolescentes ali, no sentido de que eles não podem fazer nada, de que eles não podem se mexer, né? Há grandes limitações em relação à própria autonomia, né? Então, uma criança ali de 6, 7 anos não pode mal arrumar sua cama ao acordar, porque ela é uma criança, porque ela só estuda, porque ela só pode brincar, mas o sentido do desenvolvimento da própria habilidade dela vai ficando cego, vai ficando inoperante, né? E isso faz com que ela não tenha o próprio gosto em fazer alguma coisa, porque o trabalho em si, independente da área que você faça, qual é a ordem desse trabalho? A ordem é o seguinte: você aprende a fazer alguma coisa, faz alguma coisa e aquilo se torna algo que você ganha dinheiro. Né? Então, independente de qual seja a profissão, você faz alguma coisa em si, e para você ganhar dinheiro, inclusive, você tem que saber fazer aquilo e ser bom naquilo. Né? E esse desenvolvimento de habilidade profissional, ele parte do desenvolvimento das habilidades anteriores, que é da própria vida em si. Embora o trabalho seja boa parte da nossa vida, sei lá, 8, 10 horas por dia trabalhando, existe uma infinidade de outras coisas que a gente precisa aprender a fazer, né? Cozinhar, limpar, costurar,
organizar as coisas, né? Organizar papéis, tirar um lixo, né? Guardar os brinquedos, no caso das crianças e dos adolescentes ali, no sentido de limpar o próprio quarto, né? Exemplos aleatórios. Mas faz com que a pessoa vai se desenvolvendo a fazer muitas coisas, né? A ser ativo, a ser proativo naquilo. Só que eles só vão fazer a partir de dois aspectos. Primeiro, é que eles precisam aprender a fazer isso, né? Às vezes a questão é realmente ensinar, mostrar, ensinar, repetir, mostrar, ensinar, repetir, né? E depois disso vem a questão do permitir que ele faça aquilo. Mesmo que pareça assim, ele faz muito lento, ele não faz tão bem feito como eu. Mas a questão é, permita, né? Ensine e permita que ele faça, o responsabilize por aquilo, né? Tudo isso engaja a pessoa a buscar no trabalho não um gosto em si, mas uma responsabilidade, né? Dificilmente as pessoas assim tem muito a ideia, e às vezes parte de uma certa ilusão, de achar assim, eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Ótimo, né? Se você tem muita sorte de amar o que você faz, graças a Deus, né? Você é muito feliz. Mas o trabalho em si exige esforço, exige ordem, exige organização, exige pontualidade, exige o seu tempo ali desgastado naquilo que você faz, né? E se a pessoa vai sendo treinada ao longo da vida dela, ela vai aderir muito melhor e inclusive ser muito mais eficiente no trabalho. Muito bom. A gente falou também, a Gabi disse, né, sobre a questão da autonomia, né? Às vezes a gente acha que é o sonho, né, de todo mundo, bom, que meu filho seja independente, né, que possa ser alguém na vida, né, autônomo. E aí você traz algo que é muito importante, né? Quer dizer, a gente não pode confundir autonomia com achar que vai saber fazer todas as coisas sem também aprender, né? Sem ter ensinado, né? Isso também vem um pouco de encontro com aquilo que a gente vem falando nas nossas aulas. Quer dizer, à medida que eu vou aprendendo como educar o meu filho, eu também vou reeducando muitos aspectos dentro de mim, né? A gente sempre usa aqui como lema, né? Aquele faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não serve na educação, né? Isso não pode ter dentro da educação, né? Esse é um tema sempre muito importante também. Agora, Gabi, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a realidade do sacrifício. Foi uma das últimas aulas nossas, a gente falou sobre resiliência, né? Me parece que esses termos são sempre muito presentes, né, no nosso tempo. A resiliência, a empatia e, por fim, também, de alguma forma, troca de experiência, né? Resiliência a gente pode traduzir com tranquilidade sobre ser forte, a fortaleza, né? A empatia também, esse ser útil, né? Porque como que eu vou notar também a vida do outro se eu, né, não coloco a minha vida a dispor, né, do outro, né? E o serviço, né? Quer dizer, você servir a um propósito, servir a algo que te dê sentido também na vida, né? Relacionando tudo isso, a gente falou sobre o sacrifício numa das últimas aulas, né? Qual que é o sentido do sacrifício hoje? Às vezes as pessoas têm por detrás dessa palavra algo que soa como ruim, né? Como, sei lá, né? Como algo que vem para punir, né? Na verdade, né? Quer dizer, a gente vive num tempo que me parece tanto pela busca do prazer. Qual que é o sentido do sacrifício na vida do ser humano, na educação dos filhos? Quão importante você acha, como terapeuta, ensinar o sentido real dessa palavra? É interessante, né? Eu gosto muito de pensar no sacrifício com uma outra palavra que, em geral, hoje vem sendo mal empregada, né? Mas eu vejo que o sacrifício em si se faz necessário e você percebe o valor desse sacrifício quando você tem um propósito, né? Quando você tem uma causa. Por exemplo, o exemplo anterior aqui que eu dei da própria academia, dessa minha paciente, né? Nós conversávamos exatamente isso, que a coisa em si, o fazer o exercício, puxar peso, né, o sair de casa todos os dias para ir até a academia, né, pouco prazeroso tem todas essas atividades relacionadas ao exercício físico, né? Nós não podemos também ser um pouco ilusórios de achar assim, não, é uma delícia, eu sinto muito prazer, aquilo é muito satisfatório. Eu brincava com ela, para mim, satisfatório é tomar sorvete, né? Eu adoro tomar sorvete, é uma coisa que me dá muito prazer, né? Mas a vida, ela é compensada
por boa parte das coisas que nós temos que fazer e nós temos como dever, a questão do sacrifício, que nos coloca em xeque naquilo que nós temos que fazer. E quando nós temos que fazer algo, a gente sempre tem que pensar qual é o nosso propósito em fazer aquilo. Qual é a causa, né, que eu faço aquilo, que eu vivo por aquilo, que eu defendo aquilo, né? E muitas vezes é bem perceptível que as pessoas desistem, que as pessoas desanimam, né, de fazer aquilo que tem que ser feito, desde as coisas mais simples, né, e práticas, como um simples exercício físico, uma dieta, né, um estudo mais sério, né, porque a causa ainda é muito superficial, ainda é muito leviana, né? Não há uma causa de carne e osso, não há uma causa de sentido para aquilo ser feito, né? E quando a gente busca um propósito para as coisas que a gente deve fazer, parece que as coisas ficam diferentes. Parece que a gente tem mais força. É uma força mental mesmo, né? Uma força psíquica de ir lá, arregaçar as mangas, de persistir, de ser mais constante, né? Então eu sempre penso no sacrifício nesse sentido, né? Em geral, nós não fomos, nós aqui, eu, você dessa geração, né? As gerações dos pais aqui que estão nos assistindo, nós não fomos educados a nos sacrificar tanto pelas coisas que a gente acredita, pelas causas que a gente defende, porque às vezes a gente nem sabe quais são, né? Então, se um pai de família se sacrifica todos os dias trabalhando 10, 12 horas por dia, qual é a causa, né? Tudo bem, a causa é material, talvez ganhar dinheiro, né? Mas só o ganhar dinheiro vai ser suficiente? Será que a causa não é aqueles filhos que estão lá na casa dele, a sua esposa, né? A sua família, né? O prover o sustento daquele lar, né? É diferente pensar assim. E essa vontade, né, de lutar, de viver por essa causa, ela vem também de um esforço pessoal e um esforço interior, né, que é a educação da vontade, que inclusive você já comentou no vídeo anterior, né? Nós não fomos educados assim a fazer sacrifícios pelos outros, até mesmo por nós mesmos. Nós não fomos assim, né? Cada vez mais a vida em si, na própria modernidade, nos ensina mais conforto, né, mais bem-estar, sempre procurar coisas mais prazerosas, e tudo que é difícil a gente se esquiva, né, a gente resiste, a gente não aceita. Mas no fundo as melhores coisas vêm com profunda dificuldade, né? É só avaliar que formar uma família, por exemplo, no caso aqui do público que está nos assistindo, né? Quanto é difícil viver em família, o quanto é difícil manter um casamento, né? Viver bem, ter uma vida a dois, educar os filhos, né? Mas se é difícil é porque significa que é um bem árduo. E essa é uma causa, né? Quando existe essa causa, o sacrifício ele não se torna mais fácil, mas ele se torna suportável e ele faz sentido a nós. Muito bem. E para a gente encerrar aqui, né, a nossa noite, que a gente queria passar altas horas com vocês, a gente tem o nosso tempo sempre combinado das nossas aulas, nossos encontros. Eu queria que a Gabi terminasse falando um pouquinho sobre o sentido da vida, né? Para essas pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que talvez nem todas as pessoas precisam de terapia, né? Nem todas as pessoas buscam terapia, ou algumas são até resistentes, ou outras até passaram por essa realidade e hoje vivem uma vida muito mais saudável, né? Aqui a gente não está necessariamente falando sobre fazer ou não fazer terapia, mas com esse olhar, mais do que terapêutico, um olhar também de vida, né? Um olhar de ser humano, né? Qual é o sentido da vida? Como dar sentido à vida? A gente passou uma longa jornada falando sobre a educação dos filhos, né? da infância ali, enfim, temperamentos, maturidade, mas no fundo essa pergunta ela é sempre evocada de novo, né? Ou seja, a gente sempre traz à tona, né? Como dar sentido à vida? Como olhar para tudo isso que você acabou de falar e ainda assim não sentir um peso, um fardo, mas se sentir livre e até mesmo disposto, né, a encarar o dia a dia? Bom, eu gosto muito de pensar no sentido da vida a partir da ideia de um autor, o Viktor Frankl, né? Para quem não conhece,
e quiser conhecê-lo, vale muito a pena. Ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido, né? E ele foi um psiquiatra muito renomado e muito respeitado na época dele. Ele viveu ali no início em torno ali de 1930, 1940, né? E ele viveu justamente no período da Segunda Guerra. E como ele era filho de judeus, ele acaba indo para um campo de concentração, né? E nesse campo ele acaba desenvolvendo o maior projeto, né? A maior obra da sua vida, que é o desenvolvimento ali da logoterapia, que é uma abordagem da psicologia, da qual também eu tenho muito apreço e venho estudando nos últimos anos, né? E o Viktor Frankl, uma das coisas que ele deixa muito válido em relação a isso é a questão de buscar o sentido, né? Na final, né? Onde que nós encontramos um sentido na nossa vida? Então, nós vamos ter 3 aspectos dos quais vale a pena viver, né? Sempre o primeiro, a busca por um ideal, né? Um projeto, algo importante e válido ali na sua existência, né? O segundo, amar uma pessoa de carne e osso, né? Isso te dá um verdadeiro sentido. E o terceiro é passar, né, aprender a viver o sofrimento inevitável, né? O que é esse sofrimento inevitável? No fundo, todos nós, em algum momento da vida, uns mais, outros menos, passamos por uma dificuldade. Ou nós temos um tipo de dor, ou nós sentimos algum tipo de culpa, ou se não, a gente passa pela própria morte, seja de outras pessoas, ou seja a nossa própria morte, né? Então, o sentido da vida consiste nessas 3 coisas. E passar pelo processo de terapia não é exatamente curar-se de todas as neuroses, resolver todos os seus problemas e ser uma pessoa feliz para sempre. Mas é entender que vale a pena passar por tudo isso. Há um processo de melhora, há um processo de cura, no qual você vai saber qual o caminho a seguir do seu próprio sentido, que sempre vai estar voltado a essas 3 coisas. Ter um projeto, viver por um projeto, por um ideal, amar uma pessoa e saber lidar e passar pelo sofrimento inevitável da vida. Muito bom, uma noite agradável, né? Junto com vocês uma vez mais. Quero agradecer a companhia de vocês, agradecer a companhia mais do que especial da Gabriela. Obrigada. Que além de tudo é minha noiva também, gente. Vamos nos casar muito em breve. E se você que está assistindo depois esse vídeo, talvez a gente até possa estar casado, né? Muito bem. Mas muito obrigado, né, pelo seu carinho, pela sua participação também. Deixe depois nos comentários o que você achou da nossa aula de hoje, que foi uma aula toda especial, encerrando a nossa primeira jornada. Lembrando que na semana que vem inauguramos uma nova jornada, uma nova caminhada juntos aqui no IES Objetivo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. E dê o seu boa noite final aí pra galera. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. E precisando de alguma coisa, estou por aqui. O Lucas, logicamente, tem meu contato. E deixo na descrição aí pra vocês também. Foi um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.